40 milhões. Esse é o número de pessoas que podem ter catarata até 2025. Não está tão longe, não. 2025 é daqui a pouquinho. Segundo a Organização das Nações Unidas, essa é a estimativa. Por que uma doença que, na maioria dos casos, tem cura, ainda atinge aproximadamente 20 milhões de pessoas com mais de 50 anos? O programa Análise Direta recebe agora a doutora Aparecida Munarim. Ela é diretora da Clínica Paulista Vision Center e vai conversar conosco sobre a catarata. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui, sobretudo porque a sua presença implica em esclarecimentos para o amigo telespectador do Rio de Notícias. Muito obrigada, agradeço o convite de vocês. Vamos começar, então, perguntando do básico. O que é a catarata, doutora? Bem, a catarata é a opacificação do cristalino. O olho ele é basicamente composto por duas lentes, a córnea e o cristalino. O cristalino ele é uma lente natural intraocular. Quando torna-se opaco, chama-se catarata. A que se dá ou a que se deve a opacidade do cristalino? É devido a uma desidratação do cristalino. E isso pode ocorrer por diversas causas. Incluindo, por exemplo, utilização de medicamentos, colírios. Sim, é muito importante. O corticosteroide, né, colírios que contém corticoide, é um grande causador de catarata, e principalmente em pacientes que usam cronicamente o colírio sem uma prescrição médica, sem uma orientação médica adequada. Neste ponto, portanto, cabe sim um alerta de esclarecimento em nome, inclusive, da sua saúde, amigo telespectador, amiga telespectadora, porque o uso indevido, indiscriminado, desautorizado, inclusive sem a prescrição médica, de medicamentos aparentemente inofensivos, pode levar a situações calamitosas, complicadas, problemáticas um pouco mais tarde. Quais são, doutora, os sintomas da catarata e como é que se detecta? Quais são os exames que diagnosticam o problema? O principal sintoma da catarata é um embaçamento progressivo da visão. Então o paciente nota que gradativamente ele vai tendo uma visão mais embaçada, as cores vão perdendo brilho e tem dificuldade para leitura à noite, começa a notar que já não tem uma visão tão boa como era no passado. E é importante, um tipo de catarata, chama-se subcapsular posterior, que é uma catarata localizada na parte posterior do cristalino, onde, num ambiente como o nosso, num ambiente dentro de casa, numa clínica, durante uma consulta médica, a visão do paciente é 100%. O paciente enxerga bem. Quando ele sai na rua, em ambiente muito claro, com muita luz, ou então quando ele dirige à noite com o farol do carro posto incidindo diretamente nos olhos, a pupila contrai e o paciente perde a visão totalmente. Fica com uma visão muito ruim. Então ele começa a notar que para dirigir à noite ele não tem mais condições. Ele sai no sol, a visão piora. E dentro de casa enxerga bem. Aí quando a gente faz o exame no consultório, um exame onde, na lâmpada de fenda, que é um exame onde uma luz em fenda entra no olho, a gente observa que o cristalino está opacificando. E nesse tipo de catarata subcapsular posterior, a gente nota que a parte posterior do cristalino está opaco. E isso justifica essa queixa do paciente de piora da visão. E isso significa também que quem padece da fotofobia já é um sério candidato a contrair a catarata? Não, a fotofobia, ela é um desconforto que o paciente sente na presença da luz, mas é um desconforto tipo ardência, dificuldade de abrir os olhos, não que ele não enxergue, é diferente. Na catarata, o paciente não enxerga, ele perde a visão. Na fotofobia, ele sente um desconforto na presença de luz. E isso implica, geralmente, em pacientes que têm uma maior sensibilidade, como pacientes com íris clara, tem uma menor pigmentação, então filtra menos a luz para dentro do olho e isso dá mais fotofobia. E nesse caso, o simples uso, digamos, de um óculos escuros minimizaria o problema? Sim, sem dúvida. Um filtro solar resolve. Muito bem, doutora. A catarata é um problema genético? Não, a catarata não é genética. A catarata, existem algumas doenças genéticas, como, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Marfan, que causam catarata também. Mas, basicamente, a catarata senil, a catarata que grande parte das pessoas adquirem, não é genética. E qual é a diferença entre a catarata senil e a congênita?
A catarata senil é aquela catarata que aparece no decorrer da idade. Geralmente, a partir de 60 anos de idade, existe uma estimativa que 50% das pessoas com mais de 60 anos têm catarata, e acima de 75 anos, 75% das pessoas têm catarata. Agora, a congênita é aquela catarata que a criança já nasce com a catarata, já nasce com a opacificação do cristalino. E isso é decorrente a alterações, má formação do olho, doenças que a mãe adquire durante a gestação, como a rubéola, sífilis. Então, são várias doenças que causam catarata congênita. Então, a criança já nasce com a catarata. E nessa condição de já ter nascido com a catarata, a doença se manifesta ainda na fase infantil ou só muito mais tarde é que ela vai trazer problema? Não, a criança quando nasce já não enxerga. Então, isso é um problema muito sério, porque quando você tem um bebê recém-nascido e nota que na pupila, na região pupilar, existe um esbranquiçado, você deve imediatamente levar essa criança ao oftalmologista. Porque se a criança não tratar essa catarata logo que nasceu, ele vai ter uma patologia chamada ambliopia. Isso é, a visão não vai se desenvolver com a idade. Para a mãe que está em casa nos assistindo agora, qual seria o sinal de alerta para ela pensar em procurar um especialista? Então, logo que a criança nasce, ela depois de 2, 3 meses, ela já começa a acompanhar as pessoas, objetos coloridos. Se a criança não acompanha o objeto, se a criança tem dificuldade de reconhecer as pessoas, ou nistagmo, que é o olhinho que fica balançando, deve procurar de imediato o oftalmologista. Muito bem, doutora. Quais são os tipos de tratamentos mais recentes? O único tratamento, de fato, para a catarata é a cirurgia. Atualmente, nós realizamos a cirurgia através da facoemulsificação. A facoemulsificação é onde nós realizamos uma incisão de 2 a 3 milímetros, um corte bem pequenininho, na região da transição da córnea para a esclera. Introduzimos uma ponta de ultrassom que emite ondas de ultrassom diretamente no cristalino, fragmentando e aspirando simultaneamente. Após a remoção do cristalino, introduzimos uma lente dobrada dentro do olho. Essa lente se abre, que vai reposicionar o cristalino natural, é a lente intraocular. Existem estudos já utilizando-se laser, o faco laser, mas ainda é numa fase muito inicial, ainda em fase de animais, ainda não está sendo aplicado em humanos. Hoje, o que a gente opera catarata é com ultrassom. Existe uma certa confusão e as pessoas pensam que operou com laser. Catarata é ultrassom, não é laser. Uma outra coisa importante de diferenciar é o pterígio. Muitas pessoas confundem pterígio com catarata. O pterígio é uma proliferação da conjuntiva que forma uma membraninha sobre a córnea vascularizada, e isso não é catarata, chama-se pterígio. A remoção é feita através de uma raspagem da córnea. Isso é superficial, diferentemente da catarata que é no interior. Exatamente. Okay. Então, a técnica cirúrgica é totalmente diferente. Uma é pterígio, e as pessoas pensam, a catarata é uma membrana que cobre o olho. Não, catarata não é membrana que cobre o olho. O que cobre o olho é o pterígio externo. A catarata é intraocular. Muito bem. Pelo que a senhora deixou claro, o processo de cura definitivo é através da intervenção cirúrgica, mas a gente sabe que às vezes há um tipo de catarata que se desenvolve mais rapidamente e outro mais lentamente. Nesse processo de desenvolvimento, há algum tipo de medicamento possível de ser usado para retardar ou minimizar os efeitos? A vida sedentária, a utilização de muito irradiação solar, pessoas expostas muito ao raio ultravioleta, existe uma tendência maior a ter catarata. Então, a gente deve evitar irradiação solar direta nos olhos, usar sempre óculos protetores com o protetor ultravioleta, ter uma vida saudável, boa alimentação, isso influencia bastante. Assim como doenças metabólicas, como diabetes. Então, o paciente diabético tem uma tendência maior a ter catarata. Ele tem um envelhecimento mais precoce dos tecidos e isso faz com que tenha catarata mais precocemente. Então, esses processos de envelhecimento do cristalino é que a gente deve evitar através de uma boa alimentação, que é bom não só para o cristalino, mas para todo o organismo da pessoa, né? Vamos continuar a discutir todos os aspectos que envolvem o aparecimento da catarata e a sua erradicação
logo após o intervalo, quando estaremos de volta com análise direta. Até já. Estamos de volta com análise direta, recebendo a doutora Aparecida Munarim, diretora da Paulista Vision Center, uma clínica especializada na saúde dos olhos e que também presta naturalmente o atendimento aos portadores de catarata. Sobre a catarata, os seus efeitos, sintomas, os problemas que causam, nós estamos aqui discutindo neste programa. Doutora Aparecida, a cirurgia pode ser feita nos 2 olhos ao mesmo tempo, no caso de uma pessoa portadora da catarata, nos 2 olhos? Não, nunca realizamos cirurgia de catarata nos 2 olhos. Uma grande complicação para os olhos é a infecção ocular. Então, se ocorre uma infecção num olho, que operou no mesmo dia, nos 2 olhos, vai ter infecção nos 2 olhos. Então, nunca a gente deve operar os 2 olhos no mesmo tempo. Exceto cirurgias a laser, como cirurgia de miopia, cirurgias refrativas, aí não há risco de infecção. Agora, a catarata não, catarata é sempre um olho de cada vez. Até porque a senhora já fez a distinção entre um processo e outro e esclareceu a todos nós que o procedimento cirúrgico para a catarata não é feito com raio laser, e sim por radiofrequência, não é? Não, é ultrassom. Ultrassom. Muito bem. Doutora Aparecida, que tipo de anestesia é usada no processo cirúrgico? Anestesia local, sob sedação, sendo que se é um caso de criança ou deficiente mental, aí pode ser aplicada anestesia geral, deve ser aplicada anestesia geral. Agora, em geral, é sedação e anestesia local, que pode ser tópica, através de colírio, ou infiltração periocular. Assim dito por uma especialista, como é o seu caso, tudo parece muito simples. Na realidade, não é bem assim. Essa técnica cirúrgica, embora seja dominada perfeitamente pelos especialistas, ela oferece algum risco? Qualquer cirurgia existe risco. Como eu falei anteriormente, infecção é um risco. Apesar de ser muito raro, os cuidados hospitalares, esterilização, são excelentes, então é muito raro uma infecção, mas acontece casos, às vezes, o próprio paciente portar algum tipo de bactéria e essa bactéria, no momento da cirurgia, penetrar dentro do olho, né? E aí tem a infecção pós-operatória. A principal problema na cirurgia é a infecção. Agora, lógico, existem casos onde tem uma hemorragia, pacientes muito idosos, pode ter uma hemorragia durante a cirurgia, que é bastante raro também com a técnica atual. Muito bem. O pós-operatório, já que, e sem naturalmente aventar a hipótese de uma complicação, como por exemplo a infecção pós-cirúrgica, não é? Mas o pós-operatório, ele é complicado e fora o fato de se precaver contra uma eventual infecção, que tipo de cuidado a pessoa deve tomar após a cirurgia? O principal cuidado é não tocar os olhos. Então, assim, a gente pede para na primeira semana o paciente não deitar do lado da cirurgia, não pegar crianças no colo. Me explique por quê. Essa é uma recomendação até curiosa. No caso da cirurgia de catarata, você pega uma criança no colo, sem querer, a criança às vezes pode bater a mão no olho da mãe e da avó, e aí no avô, e bate no olho e pode abrir. Apesar de ser uma incisão muito pequena, hoje, 2, 3 milímetros, mas mesmo assim pode sofrer algum tipo de trauma. Muito bem, o que mais? Além disso, a gente pede para o paciente evitar esforços físicos, como musculação, no primeiro mês. Prática esportiva, nem pensar. Natação. Correr atrás de uma bola. Não, piscina. Okay. Evitar no primeiro mês. Depois, vida normal. Hoje, com essa técnica, onde a gente faz uma incisão muito pequena, após o mês já é dada alta para o paciente. No passado, a gente esperava mais ou menos uns 3 meses para poder dar alta. E a necessidade de usar algum óculos tipo escuro, por exemplo, para se proteger da operação ou meramente para evitar o contato com algum objeto, qualquer coisa? Normalmente não indicamos a utilização de óculos protetores no pós-operatório. Nem mesmo escuros? Nem mesmo escuro, a menos que o paciente sinta fotofobia. Se ele sente que quando ele vai na claridade, ele sente um desconforto, ele põe os óculos com conforto. Não que isso vá mudar a evolução do pós-operatório. Nós temos uma característica, todos os veículos de comunicação, na verdade, passam por esse tipo de, digamos, processo.
nós temos uma audiência rotativa e ciclicamente novos telespectadores estão em sintonia. E para aqueles que, passando por aqui, se interessaram pelo tema e começaram a acompanhar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora destacasse se há algum método que não seja a cirurgia, inclusive para ficar claro definitivamente, para retardar o desenvolvimento da catarata. Não, para retardar o envelhecimento do cristalino, como eu disse anteriormente, é uma boa alimentação, ter boa saúde. Agora, existem algumas pessoas que fazem uso de vitamina E, de selênio, de vitamina C, para evitar o envelhecimento dos tecidos, né? E isso também retardaria a evolução da catarata. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque automedicação, mesmo sendo vitaminas, causam impregnação nos tecidos e hipervitaminoses. Então, as vitaminas A, D, E e K são 4 vitaminas lipossolúveis que impregnam no tecido quando em excesso. A vitamina C não, ela é hidrossolúvel, ela sai na urina o excesso, mas as outras impregnam. Então, nunca deve tomar um medicamento por longo tempo sem um acompanhamento médico. Nesse caso, se o paciente quer fazer uso de algum tipo de medicamento para retardar o envelhecimento do cristalino, de uma evolução maior da catarata, ele deve procurar um especialista em ortomolecular, um especialista que faz o acompanhamento de introdução de vitaminas antioxidantes para retardar o envelhecimento não só do cristalino, mas de todo o organismo da pessoa. Ou seja, essa precaução se aplica tanto a suplementos alimentares quanto a complexos vitamínicos. Sem dúvida. Essas vitaminas, principalmente a vitamina A, D e K, não devem ser tomadas por longo tempo sem um acompanhamento médico. Fica, portanto, a recomendação. Doutora Aparecida, qual é a idade mínima para se procurar um oftalmologista? Bem, dependendo se a criança tem alguma manifestação de deficiência visual, não tem idade mínima. Nasceu, pode procurar um oftalmologista. Agora, se a criança não tem nenhuma manifestação, a criança brinca, enxerga bem, não tem nenhuma queixa, normalmente pedimos para uma avaliação ao 1º ano de idade, aos 5 e aos 7 anos. São as 3 primeiras avaliações. Para uma pessoa já na fase adulta e que de repente começa a ter algumas dificuldades, né, para enxergar com nitidez, mas vai atribuindo isso ao avanço dos próprios anos, fala, estou precisando de um óculos para perto, então enganosamente imagina, né, estou precisando de um óculos para longe e tal. Não adianta ficar imaginando, a melhor solução é procurar um especialista. Sem dúvida, principalmente porque a catarata ainda é uma patologia que tem tratamento. A gente opera, recupera 100% da visão do paciente. Agora, glaucoma, degeneração macular senil, são outras doenças que levam à cegueira irreversível. O diabético, o paciente diabético pode ter a retinopatia diabética. E a retinopatia diabética também é um problema muito sério e irreversível. Então, sempre que o paciente tem uma queixa, principalmente o idoso, tem uma queixa de deficiência visual, deve ir ao oftalmologista o mais precocemente possível. E eu acho que vale a pena nós voltarmos a esse assunto que a senhora acaba de colocar, logo após o intervalo, quando estivermos de volta com uma análise direta. Estamos de volta com uma análise direta, hoje conversando sobre a catarata com a doutora Aparecida Munarim, diretora da Clínica Paulista Vision Center. E até aqui eu espero que você tenha entendido com bastante clareza a importância, primeiro, da visita periódica ao especialista, no caso, o oftalmologista, não é? Em qualquer tipo de doença, a maior importância está no fato da prevenção ou a detecção precoce de qualquer tipo de anormalidade. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais fácil o tratamento. Independentemente, digamos, de maus hábitos de vida, há alguma condição ambiental capaz de provocar também a opacidade do cristalino? A irradiação ultravioleta do sol é um dos principais fatores que provocam catarata. Muito bem. E há algum relato dentro do histórico que a senhora naturalmente acompanha de seus clientes
o desenvolvimento da doença por uma atividade profissional, por exemplo, um soldador? Não, porque a solda ela pode causar uma ceratite, que é uma patologia externa da córnea, não interna, não atinge o cristalino, apenas a camada mais superficial da córnea. É muito comum pacientes que trabalham com solda e não usam a proteção corretamente terem ceratites periódicas, dor no olho, ardência, olho vermelho, mas não catarata. São coisas diferentes. Quem sofre de catarata, se precisar fazer, por exemplo, um transplante de córnea, primeiro eu quero saber se há essa possibilidade, ou se um mal anula o outro, qualquer coisa dessa natureza. Então, retomando a pergunta, quem sofre de catarata pode ou deve fazer um transplante de córnea? Existem algumas patologias, como a distrofia de Fuchs, que é uma patologia, uma distrofia de córnea, onde a córnea vai gradativamente tornando-se opaca e edemaciada. Ela vai sofrendo uma distrofia, uma alteração genética, aí no caso sim tem alteração genética progressiva, onde o paciente adquire um gene que se torna a córnea distrófica. E isso faz com que, se o paciente evoluir também com catarata, ele pode fazer no mesmo procedimento cirúrgico o transplante de córnea e a catarata. Ele já faz no mesmo procedimento, o transplante, a catarata e o implante da lente. Aproveita no mesmo processo. Exatamente. Muito bem. A catarata pode levar à cegueira? Não, a catarata nunca leva à cegueira irreversível. A cegueira que a catarata prova é reversível. O tratamento cirúrgico recupera 100% a visão do paciente. Muito bem. Doutora, um pouco antes de nós irmos para o segundo intervalo, a senhora falava da periculosidade ou então, pelo menos, a gravidade de outras doenças, não é? Também que acometem os olhos, entre as quais o glaucoma. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. O glaucoma é uma doença muito perigosa, pois o paciente não tem queixa nenhuma, não tem dor, ele não nota que está com a doença. A perda do campo visual é periférica, então o paciente começa a perder a visão perifericamente, ele vai notar que não está enxergando quando a visão já está tubular. Então ele já começa a bater no batente, esbarra nas pessoas, ele fala, poxa, tem alguma coisa errada. E aí quando a gente faz o diagnóstico já é um glaucoma avançado. A que se deve esse afunilamento da visão que a senhora acaba de descrever? Ocorre por lesão das fibras do nervo óptico, porque o glaucoma ele é um aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão faz com que haja uma compressão do nervo e o nervo começa a sofrer atrofia. Então as fibras do nervo óptico vão perdendo a vitalidade, a atrofia, e você acaba perdendo mesmo, lesa o nervo. E isso é irreversível. Então quando a gente faz um diagnóstico de glaucoma já avançado, é muito difícil, não recupera o que já perdeu, e às vezes é muito difícil conseguir segurar a visão restante do paciente. Às vezes o paciente vai à cegueira. Quando a senhora fez o esclarecimento sobre o glaucoma, dizendo que às vezes as pessoas são pegas desprevenidas, porque é uma doença assintomática até certo ponto, antes de se manifestar, eu lembrei que tem muita semelhança com a hipertensão. A hipertensão colabora para o aparecimento do glaucoma? Não tem relação. A hipertensão arterial não tem relação com a hipertensão intraocular. São mecanismos diferentes de aumento da pressão. Agora, é muito importante a gente lembrar que existem também alguns colírios, o corticoide, que provoca glaucoma. Então, é comum às vezes o paciente chegar jovem, paciente com 20, 30 anos, chegar no consultório com glaucoma e catarata, provocado por uso do colírio com corticoide. Porque ele foi na farmácia com uma conjuntivite, comprou um colírio qualquer e começou a usar de forma incorreta. Usou por muito tempo, cronicamente. Então ele acaba evoluindo com catarata e glaucoma, que aí é muito grave realmente. Então reiteramos aqui a advertência, muito cuidado com a automedicação, um hábito pouco saudável e que pode naturalmente desenvolver problemas sérios, no caso da visão, como está esclarecendo a doutora Aparecida. E um ponto muito importante é que a partir de 40 anos é a maior incidência do glaucoma crônico. Então todo paciente com mais de 40 anos deve anualmente passar no oftalmologista para medir a pressão intraocular, para uma avaliação oftalmológica,
Porque às vezes o paciente não usa óculos, não sente falta nenhuma de óculos e acaba deixando, não vai na consulta. É muito importante, anualmente, a partir de 40 anos, medir a pressão intraocular. E como também o glaucoma tem uma herança genética, é importante pacientes que tenham familiares com glaucoma, pai, avô, tio, primo, também tenha precaução. Poxa, como é genético, é hereditário, então ele deve procurar com mais frequência o oftalmologista. Falando das doenças hereditárias, me vem, obviamente, à lembrança o diabetes, não é? Que às vezes vem a se manifestar tempos mais tarde, até através de uma situação emocional, um processo desse tipo que deflagra então a sintomatologia da doença, né? Que até então fica mascarada. Exatamente. Muito bem. O diabetes, de alguma forma, ele contribui também para o aparecimento da catarata ou do glaucoma? Sim, sem dúvida nenhuma, ele contribui tanto para a formação de catarata, porque como é uma alteração do metabolismo no diabético, ele altera a hidratação do cristalino, e isso faz com que ocorra uma opacidade do cristalino. Além do glaucoma, que também tem uma maior incidência de glaucoma em diabéticos, e da retinopatia causada pelo diabetes, que é o mais grave, porque a retinopatia leva à cegueira. Doutora Aparecida Munarim, nós estamos nos aproximando do final do programa e eu gostaria de deixar esta oportunidade para que a senhora faça um esclarecimento ao público que porventura eu não tenha provocado. Assim, quanto à catarata, é muito importante que faça exames periódicos, e o momento de operar a catarata é o momento em que o paciente sente que há necessidade de melhorar a sua visão. Não há mais necessidade, como no passado, de esperar amadurecer a catarata. Os pacientes, vou esperar amadurecer, não está no ponto. Não existe mais isso. Hoje, com as novas técnicas cirúrgicas, implantes de lentes mais modernas, o quanto mais precocemente se operar a catarata, melhor o resultado. Agora, é importante que o paciente sinta realmente uma deficiência da visão para poder indicar a cirurgia. Além de que outras doenças oftalmológicas, como glaucoma, retinopatias, diabéticas, senis, devem ser realmente diagnosticadas bem precocemente. O programa Análise Direta recebeu a doutora Aparecida Munarim, diretora da Clínica Paulista Vision Center, conversando conosco sobre o problema da catarata. Nós dois, esperamos ter contribuído sinceramente para o esclarecimento das suas dúvidas. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Eu agradeço, obrigada. E até